Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã. Quero compartilhar com os irmãos nesta manhã o nosso devocional Buscando a Face de Deus. Que esta palavra ela tem o poder de fortalecer a nossa fé e renovar nossa esperança. Que você, ao receber esta palavra, o Espírito Santo te dê sabedoria para entender o que o Senhor quer falar contigo. Nesse devocional que estamos fazendo, nós estamos fazendo esse devocional do mês de outubro, sobre as mulheres da Bíblia que inspiram, e hoje nós vamos estar falando sobre Esther, que foi um exemplo de coragem. Eu quero compartilhar com as irmãs e com os irmãos a palavra do Senhor que se encontra em Esther capítulo 7, no versículo 3, que diz assim: Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo, pois este é o meu pedido e o meu desejo. Queridos, esta passagem se encontra no contexto onde Esther, ela estava num território que não era seu. Ela estava ali, ela era judia, né? Ela era judeu, do povo judeu, e ela estava em Suzã, em uma cidade onde essa cidade ela era comandada, ela era governada pelo rei Assuero. E ali, queridos, ela estava num lugar onde as pessoas dali não gostavam de judeus. E então, queridos, o que a palavra do Senhor vem nos dizer nesta manhã? Vem falar sobre o exemplo da coragem de Esther. Quando Esther recebe a informação do seu primo Mardoqueu, né, que criou ela, que Amã estava programando, estava projetando, fez um decreto para acabar com todos os judeus, a Esther, ela vai até um rei de uma outra nação, um rei que no início do livro de Esther, a palavra do Senhor diz que esse rei ele tinha uma esposa chamada Vasti, mas Vasti ela começou a desobedecer às ordens do seu esposo e então ele não a aceitou mais como esposa, né? E então, passado um tempo, é escolhida uma outra mulher para ser a rainha, para ser a esposa do rei. E ali foram colocadas várias mulheres, e ali estava Esther, onde todos não sabiam ainda que ela era do povo judeu, mas ela estava ali. A palavra do Senhor diz que Esther, ela era uma mulher que ela era atraente e ela era muito bonita. E também falava aqui a palavra do Senhor que a Esther, ela causava boa impressão a todos que a viam. E então, queridos, o que eu posso entender com esta palavra é que a Esther ela não precisou de deixar de ser ela para que ela fosse reconhecida e escolhida para ser uma rainha, para ser a esposa do rei. E aqui eu creio que o propósito de Deus nessa situação, que Esther fosse esposa do rei, fosse porque haveria algo lá na frente, que exatamente a vida de Esther naquele lugar faria com que aquele povo judeu não fosse destruído. Então o Senhor colocou no meu coração que muitas das vezes nós vamos estar em lugares que nós, aos nossos olhos naturais, não éramos para estar ali, mas nós estamos ali porque o Senhor nos colocou ali com um propósito, né? Só que o Senhor, quando Ele nos coloca num lugar que aos nossos olhos naturais não éramos para estarmos ali, ou colocar nós em alguma situação que não era para nós estarmos vivendo, o Senhor ele tem um propósito, mas o Senhor ele tem um propósito e o Senhor ele sabe exatamente a hora certa de trabalhar. O Senhor primeiro permitiu que Esther fosse escolhida pelo rei, né? Sendo quem ela era, uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher que não deixou de ser quem ela era para que o rei a escolhesse, uma mulher que todos olhavam para ela e viam uma impressão de uma boa pessoa. Então foi todo um processo para que ela pudesse ir até ao rei e pedir
que o rei salvasse o seu povo das mãos de Amã, que queria acabar com o povo judeu. Muitas das vezes nós vamos estar numa situação que nós vamos querer agir precipitadamente com a força do nosso braço. A gente vê que está tudo cooperando para que as coisas não dê certo, está tudo desandando, mas até mesmo quando as coisas estão desandando, nós temos que buscar uma direção de Deus para que nós não venhamos tomar decisão precipitada. Então, quando Esther fica sabendo ali, meus amados irmãos, que por Mardoqueu, que o povo judeu seria destruído, ela fala com Mardoqueu: reúna todos os judeus e orem e jejuem por mim, e depois que vocês jejuarem e orarem, aí sim eu vou até o rei pedir para que salve o meu povo. Sabe, queridos, isso mostra que temos que ser filhos dependentes do Senhor. A Esther, ela não foi com a cara e com a coragem. A Esther, ela primeiro foi buscar a cobertura espiritual de Deus, o direcionamento de Deus, a proteção de Deus, para ir até aquele rei, para que ali fosse salvo o seu povo. Que você, diante de uma situação onde tudo está dando errado, que você está ali, não sabe nem porquê, você está num lugar que você não entende, meu Deus, por que eu estou nesse lugar? Por que tudo está dando errado nesse momento? Mas que você primeiro ore, seja filho dependente, busque a direção de Deus, para que você não tome uma decisão precipitada, porque foi assim que Esther fez. Primeiro ela pediu para que o seu povo orasse e jejuasse por ela, para que depois ela fosse até ao rei. E então o Senhor foi preparando tudo, o Senhor foi preparando exatamente o momento certo de Esther falar com o rei. E quando a Esther, ela vai falar com o rei como rainha, como rainha e como esposa do rei, o rei, ele ouve a Esther. Ele ouve ela, e então o rei fala com ela quem é que estava tramando aquilo contra o povo judeu, porque na verdade o rei não sabia que a mãe estava decretando aquilo. E aí a Esther fala quem foi, e aí o próprio inimigo dos judeus, ele é enforcado pela própria forca que ele fez para matar a Mardoqueu. Sabe, queridos, quando nós buscamos o direcionamento de Deus para buscarmos ajuda para salvar a nossa vida, para salvar a vida dos nossos, diante de uma situação, diante de um momento que estamos vivendo, o Senhor, ele é conosco, assim como ele foi com Esther. E o Senhor faz com que o inimigo que está querendo afrontar a nossa vida, que está querendo entrar na nossa vida, na nossa saúde, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, que ele mesmo, ele venha morrer por aquilo mesmo que ele fez para matar a nós. Oh, aleluias! É assim que Deus faz, meu amado irmão e minha amada irmã. É assim, mas nós temos que ser dependentes. Nós temos que buscar essa ajuda e essa direção do alto. E aí a palavra do Senhor diz que aí então o rei Assuero manda que faz com que Amã, que era inimigo do povo judeu, que queria destruir o povo judeu, ele seja enforcado com a forca que ele fez para o povo judeu. É a mesma forca que enforcou ele. Ele se matou no própria situação que ele criou para matar outro. É assim que Deus faz, meu amado irmão e minha amada irmã. E então o Senhor, ele ouve a Esther. A palavra do Senhor aqui diz que o Senhor, ele ouviu a Esther. Só que a Esther, ela ainda insistiu com o rei. Ela insistiu com o rei e ela diz assim... Mas lá no capítulo 8, no versículo 3, ela diz: mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse, que cancelasse, que anulasse o plano maligno de Amã, né? E aí ela diz ao rei: se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor, e se o Senhor considerar justo que se escreva uma ordem anulando as cartas de Amã. Ei, querido, e ali o rei Assuero, ele atende o pedido de Esther.
O Senhor, quando eu e você vamos até Ele, buscamos a direção dEle. Senhor, o inimigo está afrontando contra a minha vida, o inimigo está afrontando contra a minha casa, Senhor, contra a vida dos meus. Senhor, seja comigo, Pai, me dê sabedoria e direcionamento para que eu possa agir no momento certo sob a direção do Senhor, mesmo diante dessa situação que eu estou aqui, não estou entendendo porque eu estou aqui, mas se o Senhor me colocou é porque tem um propósito. É o propósito, Senhor, para salvar meu casamento, é o propósito, Senhor, para salvar a vida dos meus, é propósito, Senhor, para salvar a minha família das mãos do inimigo. E ali naquele mesmo momento, meu querido, no tempo de Deus, o Senhor, com o seu poder, assim como o rei fez com a rainha Esther, ele anula toda a armadilha do inimigo contra a tua vida. Se ele vier por um caminho, por 7 fugirá, porque maior é o Senhor que está na tua vida, assim como foi maior o Senhor que estava na vida de Esther. E então, o nosso exemplo de coragem tem que ser esse. O nosso exemplo de coragem não tem que ser ir por força e por violência. Diante de uma situação que estamos vivendo, que o inimigo está nos afrontando, o nosso exemplo de coragem não tem que ser fazer as coisas precipitadamente, conforme aquilo que nós achamos que devemos fazer. Mas a nossa força de coragem, ela tem que se iniciar. Nós não deixarmos de ser quem nós somos em Deus, nós não deixarmos de buscar em oração e em jejum o direcionamento de Deus, para que possamos ir naquela situação com o direcionamento do Senhor e pedir ao Senhor a força para que venhamos ali estar pedindo que aquela situação do inimigo seja anulada na nossa vida. Essa que tem que ser a nossa exemplo de coragem, porque esse que foi o exemplo de coragem de Esther não foi na força do braço nem na violência, mas foi guiada e direcionada por Deus. Queridos, fica com esta palavra maravilhosa vindo da parte de Deus, que fortalece a minha fé nesta manhã, que fortaleça a sua. Compartilhe com os irmãos, com as irmãs, para que elas também venham ter esse exemplo de coragem, porque sabemos que o inimigo ele anda em derredor, querendo nos afrontar, querendo destruir nós e os nossos e as nossas coisas, mas com o direcionamento do nosso Deus, em nome de Jesus, nesta manhã vai ser aniquilado, vai ser anulado toda a investida do inimigo contra a minha vida e a vida da minha família, contra a minha casa, contra a sua vida e a vida da sua família e da sua casa, porque maior é o poderoso Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano e majestoso que está na minha e na tua vida. Fique com esta palavra de fé e de esperança. Deus abençoe poderosamente.